Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e este é o podcast Media Training. Estamos aqui para mais uma edição. Como eu havia prometido na edição anterior, eu vou falar sobre o segundo dia do Connect, o Congresso de Marketing Político e Estratégias que estava acontecendo em Campina Grande durante o maior São João do mundo. O problema é que eu não fui para o segundo dia. No segundo dia, eu não estava lá. E por que eu não fui? Bom, é que eu sofri um pequeno acidente doméstico. Eu sou uma pessoa um pouco desastrada. E aí levei uma queda aqui dentro de casa. Acabei esquecendo de tomar um pouquinho mais de cuidado. Resolvi, não pude ir, né? Não tinha como me deslocar, apesar de ser bem perto de onde eu moro. O evento estava acontecendo no Garden Hotel, fica a 2 quilômetros de onde eu moro, mas não pude ir porque estava sem condições de caminhar até lá, né, de caminhar e de assistir mesmo a palestra, né, devido a uma lesão na coluna. Mas eu estou aqui não é para falar sobre dor nem sofrimento, vamos falar sobre conhecimento. E hoje eu vou falar sobre conhecimento a partir de algumas conversas que eu tive lá no Connect. Primeiro quero agradecer a Mona Lisa, a Raquel, a Lívia, a Emerson, a todos que de alguma forma, direta ou indireta, me convidaram e também a todos que organizaram o Connect, o Adriano Aquino, que foi o organizador do evento, o responsável pela montagem. É tudo muito bem feito, tudo muito bem bolado. O evento estava extraordinário e eu acredito que no próximo ano teremos um evento ainda maior e melhor. Mas é tão bom que é interessante demais, sabe? Para quem trabalha com marketing político, com política, com assessoria, ter a oportunidade de se encontrar com gente que faz a mesma coisa e trocar experiências, só aí já é muito interessante, já é extraordinário. E eu vou falar dessas experiências que eu não falei no podcast anterior, porque foquei em falar das palestras. Aqui vou falar das conversas paralelas que eu tive durante as palestras. A primeira questão que eu vou abordar aqui é a seguinte: muitas pessoas me perguntaram, entre elas a Eva de Marabá, no Pará, me perguntaram sobre, afinal de contas, o que é isso? O que é que eu faço, né? Eu sou um consultor de Media Training. E ela perguntou, e aí, tá aí, e o que é que você faz? Qual é o teu trabalho? E a pergunta dela foi legítima, porque ela não tinha ainda ideia de exatamente onde é que eu me encaixo no jogo do baralho, né, numa campanha eleitoral, durante um mandato, etc. E eu gostei dela ter perguntado sobre isso, porque a maioria das pessoas realmente não sabe o que é o Media Training e não tem noção da importância do Media Training dentro do contexto do marketing político. Aqui um pequeno parêntese para colocar todo mundo na mesma página. Há uma quantidade enorme de pessoas que trabalham com política e tal, e que não dão a menor bola para o marketing político, muito menos para as técnicas de comunicação e relações públicas que são necessárias para que um mandato possa ser reconhecido como um mandato de valor, para que uma pretensão de alguém que é um líder se tornar um servidor público com cargo eletivo se concretize. E há quem considere o marketing político um gasto desnecessário. Se não gastar com isso é melhor. Vamos conversar com as pessoas e ajeitar e fazer favores
distribuir dinheiro, distribuir bens, né? Ajeitar a vida das pessoas, dar empregos, que é isso que faz vencer a eleição. Eu discordo e acredito que nós estamos definitivamente em outra direção no que diz respeito à democracia brasileira. Desde 2018 que as instituições democráticas brasileiras estão sofrendo um ataque intenso para que sejam deslegitimadas, ou seja, que deixem de ser consideradas legítimas. E esse ataque tem sido intenso. Nas eleições de 18 aconteceram enormes, flagrantes desrespeito à legislação eleitoral, abuso na propaganda eleitoral, abuso na forma como os candidatos se portaram, notadamente aqueles de direita ou de extrema direita, porque naquele momento, em 18, e isso se repetiu em 22 também, aconteceu um fenômeno da população se mostrar extremamente desconfiada a partir de algumas informações que foram divulgadas da lisura do processo eleitoral. Então, vale tudo, né? Se o processo eleitoral, se a contagem dos votos não é confiável, então a gente vai confiar em quê, né? A propaganda, os candidatos em 18 e em 22 colocaram outdoors nas ruas, é proibido, mas botaram. Usaram servidores públicos para fazer campanha, é proibido, mas botaram. Fizeram ataques violentíssimos contra a justiça eleitoral, é proibido, mas fizeram. Então, esses ataques, eles poderiam ter sido bem-sucedidos, mas não foram. E ficou bem claro, me parece que está muito claro, que para vencer as eleições é preciso ter votos. E para ter votos é preciso convencer as pessoas através da comunicação e do marketing. E tem que seguir as regras. Tem que seguir as regras impostas pela Justiça Eleitoral para todos os candidatos. E dentro dessas regras, seguindo as regras, vencer a eleição e entregar um mandato que tenha valor, que possa ser reconhecido pela população. Todo esse processo requer técnica, organização, método, estratégia. É sobre isso que o Congresso Connect fala em todas as suas palestras e em seus debates e painéis. E é por isso que é um evento importante. Porque a democracia, ela se fortalece justamente nesse âmbito, né? De que quando alguém concorre em igualdade de condições com os outros. Vence quem se apresentar melhor, vence quem a população gostar, vence quem a população escolher, vence o discurso que melhor representa a opinião da maioria. Esse é o método democrático. Eu sei que ele tem falhas, mas diante da opção da tirania, a democracia é a melhor opção. Mas aí então, o que é o Media Training? O Media Training é justamente um treinamento para que as pessoas, né, que querem concorrer a cargos públicos, elas possam desenvolver a capacidade de falar para o público. Porque quando a gente aprende a falar, na escola, em casa, na família, a gente aprende a falar de forma privada, né? É o discurso privado, não é o discurso público.
Nós aprendemos a nos portar, a ter educação, a agradecer as pessoas e tal, e etc., a ter um comportamento. É uma educação privada. Mas nós não recebemos uma educação pública. A educação pública é para os homens e mulheres que atuam publicamente. A comunicação também. E para alinhar aquilo que você quer dizer com aquilo que as pessoas estão dispostas a ouvir ou querem ouvir, é preciso alguma técnica. Repare, não dá para ir no flow, não dá para ir no improviso. Evidentemente que algumas pessoas com um talento natural e vão improvisando, e aí dá certo, né? Não vou dizer que não dá certo se fizer no improviso, mas a chance de dar errado é enorme. O improviso é o primeiro passo para o fracasso. Só se deve improvisar dentro de um roteiro. É assim que fazem os profissionais do discurso, aqueles que se apresentam publicamente, que sabem se comunicar. E não se trata de criar um personagem para que você represente um personagem e deixe de ser você mesmo ou você mesma. Foi isso que eu expliquei para Eva de Marabá, almoçando lá no Garden durante o Connect. Eu disse, Eva, o trabalho do Media Training não é que você vai ter que imitar um personagem para aparecer bem nas câmeras, não é isso. É alinhar o pensamento do ser que pensa com as observações do ser que observa o ser que pensa. Porque todos nós temos um alter ego. E esse alter ego, essa consciência que nós temos de nós mesmos, é que muitas vezes nos impede de nos comunicarmos de forma assertiva com o público. Porque ao julgarmos a nós mesmos durante a execução do discurso, cometemos o equívoco de interromper o processo de comunicação. Daí que o Media Training alinha, né, o relacionamento entre o ser que observa e o ser que pensa e fala. Nós temos que considerar que o aparelho fonador é um instrumento e falar é tocar esse instrumento. Para tocar um instrumento é preciso afiná-lo. Para tocar um instrumento é preciso executar notas musicais harmônicas. E o mesmo ocorre para falar. É preciso saber posicionar o seu instrumento, é seu corpo. O seu instrumento é seu corpo. Posicione-se de forma correta, afine o seu instrumento e use as técnicas para que as pessoas possam lhe entender. Ninguém tem a obrigação de entender você. É você que tem a obrigação de se fazer entender. Homens públicos e mulheres públicas no Brasil, aqueles que querem ocupar cargos eletivos, só podem fazê-lo se tiverem a capacidade de convencer as pessoas e, lá estando, de representar essas pessoas sendo a voz delas durante o mandato. É óbvio que se você quer entrar no jogo só para ganhar dinheiro, você pode entrar também. Mas é um jogo que não vale a pena. Pelo dinheiro não vale a pena. Não vale a pena entrar na política por dinheiro. É preciso gostar das pessoas. E essa é a outra lição. Tem gente que realmente gosta das pessoas. Indivíduos, mulheres, seres humanos, que têm tudo e que diante das dificuldades que passam, pessoais, mesmo podendo se acomodar, se posicionam politicamente para ajudar aos demais, a sua comunidade. É para essas pessoas que eu gosto de trabalhar. E é essas pessoas que precisam aprender a falar bem, se comunicar bem, e é essas pessoas que merecem um mandato. É para isso que eu trabalho como consultor de Media Training. Bom, esse é o podcast Media Training, eu sou Arquimedes de Castro, chegamos ao final, até a próxima, obrigado pela audiência.